Olá, amados! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Toda quinta-feira a gente está aqui trazendo uma nova palavra de Deus para o teu coração. Então, se você já gosta do canal, se você já viu algum outro vídeo, não se esquece, para rapidinho, se inscreve, que toda vez que nós tivermos novas postagens, você vai receber um aviso no teu YouTube, legal? E, além disso, queria te pedir um favor bem rápido, para aí, curte alguma coisa, compartilha, comenta alguma coisa, que isso ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante para você e para outras pessoas, tá bom? E agora vamos na palavra. Hoje Deus me deu uma palavra muito importante, de uma história muito marcante também na Bíblia. A gente já falou aqui sobre algumas histórias no nosso canal, sobre as histórias de alguns personagens famosos da Bíblia, mas hoje eu quero me ater a uma história específica e pontual do maior personagem da Bíblia, que é Jesus, né? O Deus em carne. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 14, versículo 7. Abriu? Então, vamos lá, vamos acompanhar comigo. Ó. O que a Bíblia fala sobre essa história? Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. E então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos parar por aqui, por hora. Essa é uma passagem, uma história muito marcante, né, da história de Jesus, do ministério de Jesus. Se você já leu parte ou o Novo Testamento como um todo, você sabe que Jesus falava muito por parábolas. E se você ainda não sabe o porquê, eu te explico. Jesus falava por parábolas para que nem todos entendessem. E ele deixava isso bem claro. Numa das passagens ele cita, ele fala: eu falo por parábolas para que nem todos me entendam, mas para apenas aqueles que creem de fato em Deus e que têm o Espírito Santo, aqueles sim entendam o que eu digo. Porque nem todo mundo entendia, mas quando você tem o Espírito Santo em você, você consegue discernir o que Deus diz. E é por isso que muitas vezes, você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, nós lemos a Bíblia e às vezes nós não entendemos o que está escrito nela. Nós lemos e ficamos assim: pô, mas não entendi muito bem essa história, mas pô, o que será que Jesus quis dizer com isso? Mas o que será que esse profeta quis dizer com isso? Isso acontece porque você está lendo a Bíblia como um livro qualquer. Você parou e leu como se você estivesse lendo uma história, como se você estivesse lendo uma biografia, como se você estivesse lendo um livro de autoajuda, por exemplo. Mas não é assim que nós devemos ler a Bíblia. Eu já citei isso aqui algumas vezes. A Bíblia, ela precisa ser meditada. Então você precisa ler a Bíblia pausadamente, imaginar o que está acontecendo e pedir direção a Deus e ao Espírito Santo para que Ele te dê discernimento do que você está lendo. Porque não é apenas uma leitura, mas é uma conversa com Deus. Tenha em mente que toda vez que você lê a Bíblia, você está conversando com Deus, pois é a própria palavra dele falando com você. E muitas das vezes, às vezes a mesma palavra, a mesma escrita vai te dizer coisas diferentes, em situações diferentes. Por quê? Porque é uma palavra viva, o nome já diz. Então não é uma simples escrita, é a palavra de Deus falando contigo. Legal? Então, nessa passagem aqui, Jesus fala por parábolas e ele usa uma parábola para falar, resumidamente, que todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E o que significa isso na prática? Como a gente pode trazer isso de método, de uma maneira prática para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a vida contemporânea? Que nós hoje sempre buscamos ser exaltados. Nós queremos nos colocar na frente de Deus, na maioria das vezes, e muitas das vezes na frente também de outras pessoas, que às vezes são mais importantes, seja num cargo profissional, seja num ministério, seja numa igreja, seja financeiramente, seja na família. Enfim, nós queremos nos colocar à frente porque nós queremos ser exaltados. Isso acho que é inerente a todo ser humano, querer ser exaltado até o momento que você encontra Jesus, que você é atingido pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento você já não quer mais estar à frente de tudo. Você aprende a colocar o controle na mão de Deus e falar: Deus, toma, a minha vida é tua.
tudo que eu sou, tudo que eu serei está em tuas mãos, Pai. Eu me rendo, eu entrego tudo que tenho e nego a mim mesmo para tomar a tua cruz. E a partir desse momento, quando você começa a colocar o controle da tua vida na mão de Deus, a partir dali você já não passa mais a querer se exaltar, mas sim a querer exaltar Deus em primeiro lugar, a querer honrar o nome dele, a querer glorificar o nome dele. E isso, trazendo para o lado espiritual, é um dos maiores princípios de uma vida cristã. Você colocar Deus à frente de tudo, como tua prioridade. E a maioria das vezes que você não colocar e achar que está vivendo uma vida com Cristo, pode ter certeza, você vai se arrepender no meio do caminho, coisas vão acontecer e você vai se quebrantar e falar, nossa, por que lá atrás eu não percebi isso? E aí você vai perceber o tempo perdido. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Então, na prática, você começa a exaltar a Deus em primeiro lugar, e além de exaltar a Deus, você começa a entender que você não tem que estar à frente de tudo, seja num novo tempo profissional, seja num novo ministério, seja numa igreja. Em igreja acontece muito isso, as pessoas querem estar à frente das outras, seja, por exemplo, na vida financeira, você olha a conta bancária do teu amigo, ou do teu conhecido, ou do teu familiar, cara, às vezes da tua esposa, às vezes do teu marido. Pô, isso é o maior erro que pode acontecer, você olhar a conta bancária do teu marido ou da tua esposa e falar, nossa, a conta bancária dele tá maior que a minha, nossa, ele ganha mais que eu. Cara, família é família, se vocês são um casal, vocês são um só, a partir do momento que vocês se casaram. Mas, independente do ponto do casamento, não é esse o mérito que eu quero entrar aqui, a gente está falando de pessoas e de você não se exaltar à frente de pessoas. Toda vez que uma pessoa te pergunta, por exemplo, qual é o seu cargo, te pergunta quanto você ganha, te pergunta o que você faz, te pergunta o que você tem, te pergunta quem é a sua família, a forma que você responde diz muito sobre quem você é. Se quando essas pessoas te perguntam isso, você responde, eu sou fulano de tal, já se exaltando, cara, você já está se exaltando, você já está se colocando à frente de outras pessoas. Agora, quando você responde de uma maneira humilde, que é a humildade de verdade de quem habita em Cristo, você consegue responder de uma forma que você fala, cara, o que você faz? Eu faço aquilo lá e tal. Então você consegue ser humilde. Quando você consegue ser humilde na forma que você se apresenta, na forma que você diz o que você faz, na forma que as pessoas te conhecem como um todo, você automaticamente está colocando Deus em primeiro lugar e você está colocando pessoas à frente de você. E é isso que Jesus nos ensina, quando você aprende a não se exaltar, mas deixar que a situação te exalte. Ou seja, cara, Vitor, você é muito bom no que você faz? Cara, não, eu sou apenas uma pessoa que Deus deu uma direção para gravar vídeos no YouTube sobre ele. Vitor, mas você almeja outras coisas? Claro que eu almejo, eu tenho planos, mas os meus planos são comigo e Deus. Eu apresento para Deus. Se alguém for me exaltar, não serei eu, será Deus. É Deus quem vai me exaltar, é Deus quem vai te exaltar. Então não espere que você se exalte, isso te gere resultado. Em nenhuma área da tua vida isso vai acontecer. Isso só vai acontecer quando você aprender que Deus tem que estar em primeiro lugar, que você não pode se exaltar na frente de outras pessoas. Quando eu falo na frente, não é na frente fisicamente, é na frente em áreas da tua vida. Você não pode falar que você é melhor que ninguém na tua área profissional. Você não pode falar que você é melhor do que ninguém na tua área financeira. Você não pode falar que você é melhor do que ninguém na tua família. Porque quem dá esses rótulos, quem dá esse dom, quem dá essa honra, não é você que determina isso, é Deus. É Deus que determina que você vai ser melhor. É Deus que te exalta, mas não quando você está se exaltando, mas sim quando você está se humilhando. É quando você se humilha diante de Deus que Ele entende. Eu vou fazer uma analogia para você entender, né? Eu já vivi isso algumas vezes com meu filho, mas como eu tenho um filho só, por enquanto, eu não consigo usar essa analogia na prática, né? Nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecendo. Então, vamos usar um exemplo hipotético, tá? Vamos usar um exemplo fictício. Imagine que você tenha 2 filhos, tá? Independente de homem ou mulher, se é um casal, são 2 homens, 2 mulheres, enfim. Imagine que você tenha 2 filhos. E um desses filhos, né? Imagine que eles têm a mesma idade. Imagine que eles são gêmeos, pronto. Imagina que eles são gêmeos e um deles, eles estão na escola e um deles faz uma besteira na escola e a escola te liga e fala, pai, mãe, vem aqui que teu filho fez isso, isso e isso e você precisa vir aqui para conversar com ele, para a gente conversar com você e tudo mais. E quando você vai na escola, você descobre a história, você vai na escola, você descobre a história, da situação do que houve, e você vê que um dos seus filhos esteve envolvido numa briga e no meio do recreio ele bateu numa pessoa. Ele bateu numa pessoa porque ele se descontrolou, a pessoa xingou ele por alguma coisa boba e ele simplesmente bateu naquela pessoa e ele não soube o que fazer, não soube o que reagir e agrediu aquela pessoa, aquela criança também, no meio do recreio.
E aí a escola chama o pai, chama você chega lá, e aí você está ali agora com o teu filho à tua frente. E aí o teu filho te pergunta, pai, mas eu não entendi, o que eu fiz de errado? E aí você pergunta, filho, mas por que ele te bateu? E aí a pessoa fala, não, mas, pô, pai, mas, puxa, pai, ele que veio primeiro, não, aquela história, toda vez que tem uma briga, todo mundo fica, o primeiro motivo, toda vez que um pai pergunta é dar desculpa. Não, pai, mas não foi isso, foi porque ele que veio primeiro, ele que fez... Não, filho, tá bom, mas vem cá, vamos conversar. O que você fez? Me diz, o que aconteceu? Conta a história desde o início, fica tranquilo, o pai confia em você. Mas o que aconteceu de verdade? E aí o filho começa a contar a história real. E ele fala, pai, eu estava no recreio e o meu amigo me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu falei que eu ia ser o melhor jogador de futebol profissional do mundo. E esse meu amigo me falou, mas eu vou ser o melhor jogador de futebol profissional do mundo, eu jogo muito mais que você. Se você quer ser jogador, você não vai ser melhor do que eu, porque eu jogo muito mais do que você. E ali a gente começou a entrar numa discussão de quem jogava melhor que o outro, e acabou que no meio da situação ele se descontrolou e veio pra cima de mim, pai. Aí eu reagi e bati nele. Foi isso que aconteceu. E aí, nesse exato momento, você chama o outro filho, e o outro filho fala assim, e você pergunta pro outro filho, vamos falar que um é João, o outro é Mateus, tá? Então João foi envolvido na briga. Você chama o Mateus e fala, Mateus, mas você estava perto dessa situação? O que aconteceu, Mateus? Ah, pai, eu estava perto sim, eu estava junto inclusive. Ele perguntou a mesma coisa para nós dois. Só que quando ele perguntou, o João respondeu que ia ser o melhor jogador profissional do mundo. E eu respondi, eu vou fazer o que Deus quiser. E aí quando ele respondeu isso, os dois começaram a discutir e eu falei, gente, mas vocês estão falando de coisas que vocês não sabem, Deus pode querer que a gente faça outra coisa, é Deus quem determina o que a gente quer, Deus quem nos dá o dom. E aí de repente eles começaram a brigar, pai, e foi isso que aconteceu. E aí a escola parabeniza o Mateus, todo mundo fala que Mateus tentou apartar a briga. Então Mateus sai na história como um pacificador que se colocou depois de Deus, que se colocou depois falando, eu vou fazer o que Deus quiser. E já o outro acabou se pondo numa situação onde ele se estressou e brigou no meio da escola, simplesmente porque ele achou que era melhor do que o outro, porque ele queria provar que ele era melhor do que o outro. Resumo da história, para esse pai, se você fosse esse pai, isso te provou que o teu filho João, que caiu na briga, vai ser de fato o melhor jogador profissional do mundo? Diga-me. Não, óbvio que não. Isso não prova nada. Ele é apenas uma criança que brigou por uma bobeira. Se você é um adulto, você está pensando nisso agora. Mas o Mateus, quando você olha para essa reação do Mateus, você pensa, nossa, mas que sabedoria que o Mateus demonstrou. Tudo bem que é difícil, talvez, uma criança, dependendo da idade, responder isso que o Mateus respondeu nessa história fictícia. Mas a forma que o Mateus colocou isso, nossa, você como pai com certeza pensaria, nossa, mas meu filho falou isso colocando na mão de Deus, nossa, que legal. Talvez você como pai ou mãe esteja até pensando, nossa, eu não falaria isso, meu filho falou isso, é porque ele está bem educado, né? Mas enfim, então na prática, o que aconteceu nessa história foi uma criança querendo provar o quanto ela era melhor do que a outra, o que acontece com todas as crianças, acontece o tempo todo, isso aconteceu comigo na minha infância o tempo inteiro, deve ter acontecido contigo também, e uma outra criança simplesmente falando, cara, eu não sei, estou colocando nas mãos de Deus, o que Deus quiser vai ser, mas eu tenho os meus planos, eu apresento meus planos, eu falo, pai, eu quero ser advogado, por exemplo, pai, eu quero ser médico, pai, eu quero ser engenheiro, pai, eu quero ser empresário, pai, eu quero ser jogador, pai, você me ajuda, pai, é isso que você quer da minha vida, eu estou te apresentando os meus planos, pai, mas tudo que acontece nas nossas vidas é Deus quem decide. Então quando a gente aprende esse princípio de eu preciso me humilhar para depois ser honrado, ali a gente começa a de fato viver uma vida em Cristo. Esse é um princípio muito difícil de ser seguido. Por isso você precisa se atentar nos mínimos detalhes. Não vai ser apenas esse vídeo que vai te ensinar isso. Vai ser uma vida de fato de intimidade com Deus. É orar para que Deus te dê um coração humilde todos os dias pela manhã. A Bíblia diz que todos os dias Deus renova o nosso ânimo, Deus renova o nosso coração. E tudo que nós pedimos para que seja renovado, Ele renova. Então, uma coisa que eu peço todos os dias pela manhã, e se você quiser aprender a fazer o mesmo, faça. Eu peço um coração puro como de uma criança e um coração humilde como do mais humilde dos servos, para que o meu coração nunca vire soberbo, nunca ache que é melhor do que ninguém. Eu posso até fazer muitas coisas melhor do que muitas pessoas, mas você nunca vai me ver eu falando isso na minha boca. Você pode ver pessoas falando que eu, Vitor, sou melhor do que alguém, mas você nunca vai ver eu, Vitor, falando que eu sou melhor do que alguém, porque eu não vou me exaltar. Se alguém me exaltar ou se Deus me exaltar, eu recebo. Tá tudo bem, que bom, glória a Deus. Eu
trabalho para isso. Eu faço coisas querendo dar o meu melhor para isso também, mas eu faço para Deus, para que Deus faça o que quiser na minha vida. Então, aprenda a se humilhar para depois se exaltar. Quando a gente fala de se humilhar, não leve também para o lado poético da coisa, para o lado meio que romântico da coisa, de então eu preciso me humilhar, eu preciso falar que eu sou pior tão do que os outros. Também não é isso. Você só não pode falar que é melhor. Não quer dizer que você precisa falar, não, eu sou pior do que fulano e ciclano. Não, não é isso. Você só precisa se colocar no seu lugar e não se exaltar na frente de outras pessoas em todas as áreas da tua vida. Porque dessa maneira você está se humilhando, você está colocando um coração humilde na frente de Deus e automaticamente Deus te enxerga com o olhar desse pai que enxergou o filho Mateus nesse exemplo. Ele olha e fala, nossa, como meu filho é sábio, no meio dessa situação, ele está tendo um coração humilde, ele fugiu da briga, ele está sendo pacífico, ele está aguentando a dor, ele está aguentando a guerra, e mesmo assim, ele está colocando todos os planos dele para mim, para que eu decida como pai o que é melhor para ele. Nossa, que sabedoria, nossa, que humildade, eu vou exaltar esse filho. É dessa maneira que você pensaria como pai. E por que Deus não pensaria igual? É dessa maneira que Deus pensa também. Então, aprenda a entender como Deus pensa através das parábolas de Jesus. Jesus tem milhares de parábolas na Bíblia, onde ele nos ensina como Deus age, porque ele era o Deus em carne viva. E nessa história ele nos ensina isso. Mas antes da gente acabar e concluir, eu tenho mais uma parte aqui que eu quero falar para você, que é, logo na sequência, se a gente for lá em Lucas 14, 12, a Bíblia diz, então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo para um banquete. E assim será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E feliz será você, porque estes não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aqui Deus está falando sobre dar sem esperar receber. Aqui Deus está falando sobre um princípio, que inclusive é um princípio de negócios, tá? Eu pratico isso na minha vida profissional como um princípio de negócios. Aprender a dar sem esperar receber. Eu, por exemplo, dou algumas mentorias, consultorias na minha área profissional, sem entrar aqui no mérito, que eu faço muita coisa que quando eu paro para calcular depois o meu tempo, eu falo, cara, eu gastei meu tempo nisso. Cara, será que se eu tivesse gasto meu tempo em outro local no meu trabalho, teria sido mais produtivo? E muitas vezes eu chego à conclusão que sim, provavelmente, mas por que eu fiz isso? Porque eu ajudei aquela pessoa, porque eu ajudei alguém. E por mais que eu não receba nada em troca naquele momento ali financeiramente, aquilo ali para mim já foi o suficiente, porque eu sei que eu estou dando algo sem esperar nada em troca. Isso é um princípio que eu uso nos meus negócios, isso é um princípio que você deve usar na tua vida, não só para coisas de trabalho, mas também para ministério, quando você dá uma palavra. Por exemplo, agora aqui mesmo, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque Deus me pediu, porque foi uma direção divina e porque eu acho que eu vou ajudar alguém, se uma pessoa assistir esse vídeo, for tocada por esse vídeo e passar a entender melhor, a ter mais intimidade com Deus, já fez sentido. Então, é para ajudar. Mas o que essa pessoa vai me dar em troca? Não importa, é a vida dela com Deus. É o que eu estou fazendo com Deus, é o que você está fazendo com Deus. Então, não faça as coisas esperando algo em troca. Aprenda a dar algo da tua vida, do teu trabalho, do teu dinheiro, do teu ministério, sem esperar nada em troca. Apenas dando para que você tenha recompensa de Deus, para que Deus te recompense. É a mesma coisa que o Mateus, por exemplo, nessa história fictícia que a gente acabou de citar. Era como se ele entrasse no meio dessa briga e falasse para o irmão, João, sai dessa briga, João. Isso não é para você, cara. Você não tem que fazer isso. E depois ensinasse ainda ao outro amigo dele que estava querendo brigar também. A gente não deve brigar, a gente não deve fazer nada. E no final das contas, Mateus perdeu o lanche, Mateus deixou de lanchar no recreio dele, Mateus deixou de jogar bola também, simplesmente porque ele foi ajudar o irmão. Mas por que ele fez isso? Porque é o irmão dele, mas também porque ele estava ajudando sem esperar receber nada em troca. Ele perdeu na prática para ajudar o irmão. Ele estava sabendo que o irmão dele não podia cair naquilo ali. Então, isso é uma das formas, é um dos exemplos. É claro que foi um exemplo fictício, hipotético, você pode trazer para várias outras realidades do teu dia a dia. O mais importante, os dois ensinamentos que eu quero deixar desse vídeo é que Jesus nos ensina que os humilhados serão exaltados. Então aprenda a humilhar o teu coração diante de Deus. Você se humilha quando você curva os teus joelhos, quando você gasta os teus joelhos para orar, para colocar tudo nas mãos dele, colocando o controle nas mãos dele. E você
tem um coração submisso, um coração humilde diante de Deus. E segundo, quando você aprende a dar sem esperar receber, a dar sem querer nada em troca, a dar de coração aberto. É como o amor de um pai, ou de um filho, ou de um irmão. Eu hoje daria qualquer coisa para o meu filho, que eu achasse que fosse lhe fazer bem, mesmo sem esperar receber nada em troca. Eu não dou nada pro meu filho. Você acha que eu dou um brinquedo pro meu filho esperando que um dia vai me retribuir esse dinheiro? É óbvio que não. Eu dou porque eu quero que ele brinque. Eu dou porque quando eu vejo ele brincando, Deus me toca. Eu dou porque quando eu vejo ele brincando, eu me sinto feliz, eu me sinto orgulhoso como pai, porque eu pude dar aquele brinquedo para ele. Isso é um amor de verdade, de dar sem receber. Só que muitas vezes a gente não repara que nós só fazemos isso com pessoas que nós temos sentimentos. Eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo minha família. Mas por que eu não faço isso às vezes com pessoas na rua? Por que eu não faço isso às vezes com pessoas na igreja que eu nem conheço? Por que eu não faço isso às vezes com pessoas no meu trabalho, que às vezes eu não tenho tanta intimidade? É isso que Deus nos ensina, é isso que Jesus nos ensina aqui nessa passagem. Aprenda a dar coisas da tua vida, não só pelo princípio do desapego, para que você desapegue de coisas materiais e se apegue cada vez mais às coisas divinas, mas também para que você aprenda esse princípio de dar sem esperar receber nada em troca. Porque quando você dá, por exemplo, para um irmão que tem a mesma condição financeira que a tua, e ele chega e fala, pô, irmão, me empresta um dinheiro, você sabe que você vai emprestar e ele vai te devolver, ou seja, você vai ser recompensado, e você ainda vai ter o mérito de pensar, eu ajudei o meu irmão, ok. Agora, e se na rua alguém te pede dinheiro? Quando alguém te pede dinheiro na rua, se você puder dar, você dá? Reflete sobre isso. Não estou falando que você deva dar dinheiro para todo mundo, tá? Estou usando um exemplo hipotético, onde pessoas às vezes te dão dinheiro e você sabe que ela não vai te devolver, ela só está te pedindo. Isso é um motivo para você dar? Reflita sobre isso, ore, coloque isso na mão de Deus e aprenda esses dois princípios. Se humilhar para se exaltar, para ser exaltado, e depois aprender a dar sem esperar receber nada em troca. Legal? Espero que você tenha gostado desses ensinamentos que Jesus nos traz na palavra dele. E antes da gente terminar, antes da gente ir para o próximo vídeo, na próxima quinta-feira, vamos orar bem breve para que Deus nos toque nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que a Tua palavra penetre o nosso coração, Pai, e que Tu nos dê, nesse vídeo, Pai, nessa quinta-feira, um coração humilde, um coração submisso, Pai, um coração entregue nas Tuas mãos, Pai. Negamos a nós mesmos para tomar a Tua cruz, como manda a Tua palavra, Pai. E, Pai, não nos exaltamos, Pai, colocamos tudo em Tuas mãos, para que Tu nos exalte no Teu tempo, se Tu quiseres e do Teu jeito, Pai. Faça do Teu jeito, meu Pai. Colocamos a nossa vida em todas as áreas possíveis, Pai, na área profissional, na área financeira, na área espiritual, Pai, na área familiar, na área amorosa. Pai, colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e Te clamamos, Pai, para que Tu nos exalte no Teu tempo, Senhor. Nos ensina, Pai, a dar sem esperar receber nada em troca, Pai. A dar de coração aberto, Pai. A ter um coração generoso, Senhor, com o Teu reino. A ter um coração generoso, Senhor, com as pessoas, Pai, que no nosso dia a dia precisam da nossa ajuda. Às vezes não com dinheiro ou com esmola, Pai, mas às vezes com uma palavra, às vezes com uma direção, às vezes com um ombro amigo, Senhor, às vezes com um conselho, Pai, por um entendimento que nós temos melhor que ela. Pai, nos ajuda a ajudar pessoas que precisam de nós, Pai. Nos coloca, Senhor, na frente de pessoas que precisam da nossa ajuda, Senhor, para que nós possamos praticar esse princípio, Pai, de ajudar pessoas sem esperar receber nada em troca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, colocamos em Tuas mãos a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso financeiro, o nosso ministério, a nossa família, Senhor. Colocamos o nosso ir e vir, Pai. Te pedimos proteção e direção para praticar esses princípios, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, amados? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, caso você tenha gostado, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precise. E até quinta-feira que vem.